Boas-vindas a quem nos assiste. Vou comentar hoje as leituras do 25º domingo do Tempo Comum. Neste domingo, Lucas narra a parábola do administrador desonesto que esbanja os bens do Senhor. No primeiro momento, parece que Jesus incentiva os discípulos a fazerem o mesmo, quando diz que o Senhor havia elogiado a astúcia do empregado. Na realidade, ele se utilizou dessa narrativa aparentemente controversa para chamar a atenção para o fato que todos devemos ser espertos em relação ao que diz respeito ao reino de Deus. Cruzar os braços, não fazer nada, é a atitude daqueles que não buscam o reino. Ele mostra também preocupação com o dinheiro que chama de dinheiro injusto. Ao afirmar que não é possível servir a dois senhores, atesta a impossibilidade da busca concomitante do reino de Deus e do lucro desenfreado. A sociedade do tempo de Jesus, como ainda hoje, era profundamente dividida entre os poucos que tinham muito e a maioria que praticamente nada possuía. Além disso, naquela comunidade, a prosperidade era percebida como bênção, sinal da bênção divina. Ao exigir uma opção entre dinheiro e Deus, ele se coloca na contramão dessa visão de mundo, afirmando que a busca excessiva de dinheiro afasta o ser humano da proposta do reino e favorece a injustiça contra os menos favorecidos. Na visão de Jesus, não é possível organizar a vida a partir da priorização da busca por mais e mais dinheiro. Aquele que vive em função dessa busca, ainda que vivendo uma vida reta e de oração, perde uma esperança fundamental do cristão: ser livre. É esta liberdade que permite que o ser humano, sem apegos exagerados, possa enxergar o próximo, principalmente os mais invisíveis, e suas necessidades de justiça e dignidade. Não se chega ao reino somente através de uma vida reta. É necessário muito mais. A busca pelo reino exige liberdade, ação, luta pela justiça, dignidade para todos e compromisso com os que não têm voz nem vez. Foi assim que Jesus Cristo viveu, livre dos apegos e completamente aberto à justiça do reino. As demais leituras deste domingo fazem eco à mensagem do Evangelho. Na primeira leitura, o profeta Amós, séculos antes de Jesus Cristo, corrobora com suas palavras ao denunciar os comerciantes sem escrúpulos, preocupados em aumentar seus ganhos, mesmo ao custo do sofrimento e da miséria dos mais pobres. Afirma que o Senhor adverte os que praticam a injustiça contra os mais pobres e promete jamais esquecer suas ações. Já naquela época, o povo de Israel tinha plena consciência que seu Deus não suportava a exploração e a injustiça. Nesta mesma linha, o salmo deste domingo é um canto de louvor ao Deus, já então percebido como aquele que eleva os pobres. Na segunda leitura, o autor da primeira carta a Timóteo convida todos os que creem a fazer do seu diálogo com Deus uma oração inclusiva que abarque todos os irmãos. Embora não esteja diretamente ligada ao tema do Evangelho, essa leitura é um convite feito a cada crente para que saia de seu egoísmo e assuma os valores universais de amor, partilha e fraternidade. O autor da carta cita nominalmente os governantes e os que ocupam altos cargos, tornando o texto profundamente atual no contexto que agora vivemos em nosso país, nos despertando para a nossa responsabilidade frente às eleições que se aproximam. A forma pela qual hoje organizamos nossa vida em sociedade nos faz extremamente dependentes do dinheiro. De alguma forma, somos todos, em alguma medida, necessitados e desejosos do dinheiro, e por isso devemos estar sempre vigilantes para não sermos escravizados pelo poder que ele exerce e nos fecharmos à consciência da nossa humanidade em comum com os demais. O próprio Papa Francisco, em sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, nos lembra
que quando o ser humano se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros, entre eles os pobres, e a voz de Deus não pode mais ser ouvida. Nesta exortação, ele ainda chama atenção para o fato de que este fechamento egoísta é um risco certo e permanente a que estão sujeitos todos os homens e mulheres, inclusive os crentes. Por isso, em sua visão, os cristãos são hoje instados a viver na partilha, sem excluir ninguém, atraindo os demais através do testemunho. Cada pessoa comprometida com a justiça do reino de um Deus que é amor inclusivo é instada a fomentar o amor, o respeito e a justiça na esfera social. É urgente defender a vida sob todas as suas formas, recuperando a humanidade de todos os seres humanos, praticando a solidariedade e o amor, sobretudo com aquelas pessoas injustiçadas, exploradas e excluídas dos direitos de uma existência digna. Todas as leituras deste domingo nos questionam acerca da nossa relação social e pessoal com ganho econômico numa sociedade onde milhões de seres humanos passam fome e muitos sofrem e morrem em consequência da busca desenfreada por lucro de uns poucos. E nos questionam principalmente em relação ao que acontece em nosso próprio país. A fome dobrou nas famílias com crianças de até 10 anos de idade entre 2020 e 2022. O número total de pessoas que passam fome hoje no Brasil superou os 33 milhões. Esta é uma piora absurda em um cenário que já era inaceitável. E de modo desolador, enquanto a fome cresce de forma exponencial e o país volta a patamares da década de 1990, a força solidária também perde força. A própria crise ecológica que o planeta enfrenta também está conectada com a busca egoísta de sucesso econômico de uns poucos. Segundo a Laudato Si, muitos daqueles que detêm mais recursos e poder econômico parecem se concentrar principalmente em mascarar os problemas ou ocultar seus sintomas, procurando apenas reduzir alguns impactos negativos da mudança climática. Embora todos nós iremos sofrer as consequências desses impactos, as maiores vítimas são as camadas mais pobres da sociedade. Sem recursos para se adaptarem aos impactos climáticos e ao enfrentamento das situações catastróficas, gozando inclusive de acesso reduzido a serviços sociais e de proteção, sofrem mais diretamente as consequências desses impactos. Aqui no Brasil, nos deparamos com a ameaça que ronda a floresta amazônica, onde a exploração desenfreada de petróleo, madeira e ouro, juntamente com megaprojetos hidroelétricos, rodovias interoceânicas, monoculturas agroindustriais e redes criminais de narcotráfico, destroem a floresta e expulsam indígenas, ribeirinhos e afrodescendentes de suas terras, os obrigando a viver em condições subhumanas nos grandes centros mais próximos. As leituras de hoje nos convidam a pensar na essência do reino de Deus, a qual somos todos convidados a participar como um projeto. Para ser seguido, implica um compromisso com Jesus Cristo dentro de um espírito de partilha que inclui todos e prioriza os que estão à margem do mundo e da história. E inclui a partilha justa dos bens econômicos entre todos os seres humanos. Quem vive esse projeto encontra mais resistência do que acolhimento, mas é justamente a partir dessa resposta que damos ao convite de Deus para encontrá-lo nas vicissitudes do mundo que nos tornamos corresponsáveis desse projeto e passamos a ter um papel na intervenção de Deus no mundo, que se faz sentir na resposta de cada um que diz sim a Ele. Nessa resposta, a presença do Reino já se faz sentir na história. Que as leituras de hoje nos fortaleçam no sim que damos a Deus com nossas vidas.